Digita aí no chat. Boa noite a todos. Gente, a nossa primeira aula de hoje vai ser uma aula de onboard. Tá? O que é a aula de onboard? É uma aula de boas-vindas, né? É onde a gente bate um pouquinho em cada ponto que a gente vai aprender desse processo, entendeu? E durante esse processo, né, todo que a gente vai ter outros encontros, tá bom? Além desse aqui. Então, o nosso primeiro encontro hoje é mais um encontro para dar boas-vindas a vocês, os alunos Infinity, ok? Nem todo mundo está 100% online aqui hoje, então eu vou estar gravando essa live para que vocês também possam assistir depois, ou para que os alunos que não conseguirem participar consigam assistir depois. Eu vou hospedar essa vídeo dentro de um drive e depois vou enviá-la no grupo e também vou colocar dentro da nossa plataforma, dentro do nosso dashboard do aplicativo de ganhos noturnos, tá? Hoje, né, todos aqui que entraram no GN Infinity, vocês entraram no GN Infinity vitalício. A gente opera na parte noturna, ali no ouro, no HK50, de segunda a quinta-feira. Sexta-feira é o dia que a gente não opera, tá? Porque o mercado noturno ele já está fechado. Além disso tudo, a gente precisa ter um plano de ação, você concorda comigo? O que adianta, né, eu estar dentro de um projeto, mas eu não ter um plano de ação? Então a gente precisa montar um plano de ação juntos. Eu preciso saber qual caminho eu vou percorrer e qual vai ser o meu gerenciamento, a minha gestão de risco para fazer isso tudo acontecer do jeito certo. Você concorda comigo? Então, o que eu pedi lá para o time da Summit? Para que as contas dos alunos elas sejam liberadas até segunda-feira e não de forma imediata. Porque eu sei, já conheço do outro lado, que todo aluno que entra em algo novo, ele está ansioso para começar logo. Ele quer fazer acontecer o mais rápido possível, certo? Ele tem a urgência que ele quer virar a chave. Só que quando você cai no gatilho da ansiedade no mercado financeiro, você concorda comigo que a probabilidade de dar errado é muito maior do que dar certo? Você está ansioso, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Então digita aí no chat se você concorda comigo tudo isso que eu estou entregando aqui para você, porque lembra daquela conversa e da nossa aula que a gente teve ao vivo? Eu já sei o caminho das pedras, então eu já sei que você vai ficar ansioso no meio do caminho. Então eu já estou cuidando de você antes de você mesmo, entendeu? Se você parar para perceber, eu já estou cuidando de você para que você não caia nesse gatilho da ansiedade, que você não pegue a conta e saia operando no mesmo dia, ok? E aí quebra a conta e fica com aquele sentimento de frustração, né? Então eu já estou te ajudando nesse ponto. Então, se você não percebeu, agora você já sabe qual é o motivo, qual é a intenção. Então, eu pedi para o time da Summit liberar as contas na segunda, tá? Para que tudo seja de forma clara e bem objetiva, porque quando você for para a sua conta aprovada, a sua conta live, eu quero que através dessa conta que você destrave o seu primeiro saque. E se você já destravou o primeiro saque, você destrave os próximos, entendeu? E tenha a sua virada de chave em 2026. Então a gente vai montar hoje um plano de ação e em breve eu vou mandar no final da live o link de convite para vocês fazerem o cadastro no aplicativo de ganhos noturnos, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou tentar finalizar essa live em 1 hora para a gente poder operar às 9. Todas as nossas aulas, gente, nunca vai ser aulas de longa duração, vai ser aulas rápidas, práticas e objetivas, tá? Não tem encheção de linguiça, é direto ao ponto. Então, foque em aprender aqui. No final da aula, você faz a dúvida, ok? Se você tiver dúvida no meio da aula, você anota ela no papel ou anota no bloco de notas no teu celular
e no final você traz essa dúvida para mim, beleza? Posso começar? Digita 10 aí, gente, se eu já posso começar. No final da aula você traz a dúvida e a gente tira a dúvida ao vivo. Gente, na mesa proprietária, né, que a gente vai operar, que é a Summit, além dessa da Summit, existem inúmeras mesas. Tem alunos aqui que operam na Summit, operam em FTMO, operam um pouco com capital próprio, ou já operou em outras mesas além dessa, ok? A Summit é uma mesa da ETF, é uma mesa promissora. Então ela está crescendo, assim como todas as outras que já são famosas cresceram um dia, tá? Então, toda mesa proprietária tem regras, você precisa saber dominar as regras. Gente, é igual um jogo de xadrez, não é quem sabe mais que ganha mais, é quem é mais paciente e saiba jogar o jogo, ok? Porque você já entendeu que vale muito mais a pena operar com mesa do que com capital próprio. Capital próprio é para você ganhar dinheiro enquanto você está ganhando com mesa, entendeu? Aí você pega lá 30% do teu saque e bota um pouco no capital próprio, ou bota num copy trade, entendeu? Ou diversifica em criptomoeda, aí você vai aumentando o teu investimento, o teu portfólio. Você não fica só em um lugar. Mas quando a gente começa, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então a gente começa pela mesa proprietária. Então eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Gente, vamos supor que eu tenho uma conta de 100 mil dólares. 100 mil dólares. Ok? Na mesa da Summit própria. Eu tenho uma perda diária, o meu stop diário, ele é de 2 mil dólares, certo? Como é que eu faço o tamanho do meu stop diário? Vocês estão vendo aí a minha calculadora, sim ou não? Não, né? Espera aí. Agora vocês estão vendo. Então, vamos colocar aqui. Ó, eu tenho uma conta de 100 mil, 10 mil, 100 mil dólares. Deixa eu ocultar aqui. Vezes 2%. O meu stop é 2 mil. Felipe, o que é isso? Eu não posso perder no dia 2 mil. Se eu perder 2 mil, na mesa da Summit eu quebrei a minha conta. Ou eu compro uma nova conta, ou eu faço o reset dessa conta. É game over. Tá? Filipão, quantos por cento de risco você entra na operação? A gente entra na operação com 0,50. Ok? 0,5. Então, se eu tenho 100 mil e entro com 0,50%, eu aceito perder 500 para ganhar o dobro, ganhar 2 para 1, ganhar 1.000 dólares, certo? Então, eu vou quebrar a conta se eu tomar um stop? Sim ou não? Se eu tomar um stop de 500, eu vou quebrar essa conta? Sim ou não, gente? Não. Maravilha. E se eu tomar dois stops, um seguido, um na HK e um no ouro, eu vou quebrar essa conta no mesmo dia? Também não vou, porque o meu stop é de 2 mil. Se eu perdi 1.000, a minha conta ainda existe. Eu só perdi 1.000 dólares, eu perdi 1% da minha conta. E o meu stop máximo é 4%, 4 mil dólares. Tá? Então, se eu perder mais que 4 mil dólares nessa conta, essa conta deu game over. Felipe, a Summit indica fazer no máximo 2 operações simultaneamente. Né? Então, quanto que você está lá e fala, gente, vou dividir a mão, vou pegar 0,5 e vou dividir em 2. Vou entrar com 0,25 aqui. Se o preço subir ou se o preço cair mais, eu vou entrar com os outros 0,25, certo? E aí você está no total da operação com 0,50. Eu indico você abrir no máximo 2 operações ao mesmo tempo. Mais que 2 já fica arriscado. Tá?
O nosso risco por operação é 0,5. Toda conta aprovada, você precisa fazer um colchão. É uma trava de segurança da mesa proprietária. O colchão da Summit é de 4%. As mesas americanas, que tem a modalidade do Trading Drawdown, ela tem um colchão de 4%. Então você só fica apto a realizar o teu primeiro saque nessa conta se você fizer lucros acima de 4%. Assim, nesse caso aqui, numa conta de 100 a 4 mil dólares. Então, tudo que você fizer acima dos 4%, você pode sacar diariamente. Ok? Então, os saques permitidos após o colchão é tudo que exceder 4 mil dólares. Tá? Deixa eu mudar a letra aqui desse negócio. Risco por operação, perda máxima, risco por trade, colchão, saques permitidos e aqui a meta. Então, tá bem descritivo aqui o negócio. Meta mensal. Gente, todo trader ele pode sacar tudo que está acima dos 4%. Só que você vai abrir uma operação e vai deixar bater 4 mil, 5 mil em um único trade de lucro? Não. Você tem uma meta. Lembra da sua meta? O seu risco é 2-1. Você aceita perder 500 para ganhar 1.000. Ah, Felipe, mas o trade pode ir mais. Pode pagar 1.500, pode pagar 2. Não, você vai fechar a operação com 1.000 dólares. Ok? Por que com 1.000 dólares? Porque o seu risco-retorno é 2-1. Ok? Isso eu estou dando um exemplo numa conta de 100, certo? Vamos ver aqui numa conta de 10. Numa conta de 10 mil dólares, né? O meu risco é 0,50%. Eu posso perder 50 dólares. E eu vou buscar quanto de lucro? Eu vou buscar 100 dólares. Então, eu vou buscar o dobro do que eu quero, do que eu aceito perder. 100 dólares nessa operação. O meu limite máximo diário de perca é quanto? 200 dólares. E o meu risco máximo da conta total é 400 dólares. Ok? Então, o que vai mudar aqui é o tamanho da conta, certo? A regra é a mesma. Então, saques permitidos após o colchão, 4%, você vai buscar no mês de 8% a 10%. Felipe, não consegui fazer 8%, consegui fazer 6%. Já estou apto para o saque? Sim. Vou deixar de sacar? Não. Se você finalizar o mês com 6%, você vai lá e solicita o seu primeiro saque, ok? Você não precisa bater os 8%, 10%, né, numa conta, buscar lá 15%, não, você tem que ser algo palpável, ok? Tem que ser algo que vai ajudar, vai ser palpável para você, ok? Vamos colocar aqui numa conta de 10 mil dólares, que eu fiz lá meus 6%. Fiz 600 dólares de lucro, ok? 600 dólares de lucro, certo? Só que 400 dólares é o meu colchão, é a minha trava de segurança, ok? Então, você vai sobrar para você 200 dólares, certo? 200 dólares é o que você vai sacar. Só que nos primeiros 60 dias, 50% do lucro é seu e 50% para a mesa. Depois aumenta para 80-20. Então, você vai sacar aqui 100 dólares. 100 dólares vezes 5,30, vou deixar a média aí do dólar, você vai sacar 530 reais. Agora vamos fazer uma conta de 100. 100 mil dólares. Vou fazer os mesmos 6%. 6 mil dólares. Só que o seu colchão, a sua trava de segurança é 4 mil. Você não pode sacar o colchão. Sobrou 2 mil dólares. Metade é seu, metade é da mesa nos primeiros 60 dias. Então você vai dividir por 2. Você vai sacar 1.000 dólares. 1.000 dólares vezes 5,30.
Você vai sacar R$ 5.300. E aí você já recuperou o teu investimento no Infinity em um só saque. E ainda sobrou dinheiro para você. Então, pensa comigo. Presta atenção e pensa comigo. O que muda aqui, gente, são números, tá? A visão é a mesma. O que muda aqui é só o tamanho da conta. Então, quanto maior a sua conta, você tem um risco mais alto, certo? Quanto menor a sua conta, você tem menos riscos, só que a sua lucratividade também vai ser um pouco menor, de acordo com o tamanho da conta. Só que, Filipão, estou começando agora. Não sei como fazer, estou aprendendo, estou dando os meus primeiros passos, mas, cara, eu quero fazer do jeito certo. Qual o melhor tamanho de conta para eu poder começar? Gente, não é o tamanho da conta que vai dizer se você vai para frente ou se você vai para trás. Pega comigo essa chave. O que vai definir se você vai ser consistente é o teu gerenciamento de risco, é a sua gestão. Se você faz com pouco, você também faz com muito. Se você já faz muito com pouco, quando você chegar numa conta de 100, numa conta de 200, você vai fazer um estrago, porque você já sabe fazer com pouco. Você concorda comigo? Sim ou não, gente? Digita aí no chat. É que eu só estou numa tela de notebook, então não consigo olhar o chat e dar aula ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a visão. Poxa, se eu já sei, se eu aprender a fazer com pouco, cara, quando eu fizer com muito, vai ser um estrago universal. Eu vou dar um saque numa pancada só. Só que eu preciso saber fazer do jeito certo. Entendeu? Então, eu vou até diminuir a régua aqui. Eu vou colocar de 6 a 10%. Ah, Felipe, quanto que você acha interessante? Não sou eu que acho, é você que decide. Lembra do poder da decisão? Você tem o poder da decisão. Eu sou só o meio disso aqui para te passar todo o conhecimento. Só que eu sou um cara objetivo. Eu já sei qual é o problema de todos aqui. Eu já sei porque os alunos eles não sacam do mercado. E eu já sei os 3 passos que eles erram: gerenciamento, ganância e ansiedade. Quer clicar todo minuto ou quer ganhar demais numa operação só? Você vê a operação pagando, bateu o seu alvo, você vai lá e arrasta mais para cima para ganhar mais. O preço volta, ao invés de você ganhar, ou você sai no 0 a 0, ou você perde e ainda toma um stop. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu, certeza que sim, porque já aconteceu comigo também. Eu estava no lucro, arrastei o alvo mais para cima, o preço voltou e eu ainda saí no final do dia estopado. Maravilha, vamos lá. Então, regra de consistência na conta financiada é 30%. O que seria esses 30%? Filipão, eu fiz numa conta de 100, $6.000. Eu fiz lá 6% numa conta de 100K. Quanto que dá 30%? Vezes 30%. $1.800. Então, o que quer dizer a regra de consistência? Quer dizer o quê? Que nenhuma operação tua pode passar de $1.800 de lucro, ok? Senão você vai ter o saque negado. Você não vai conseguir sacar esse dinheiro. Por quê? Você infringiu uma das regras da mesa. E, Felipe, por que essa regra existe? Regra de consistência. Essa parada é muito chato. Você fica um pouco limitado. Por quê? Justamente a mesa proprietária, ela não quer o trader que o trader kamikaze, aquele cara ou aquela moça que entra na sorte. Ah, vai ter uma notícia agora aqui, eu vou entrar na operação. Se der take, eu vou explodir essa conta aqui, vou sacar lá $10.000, vou sacar $5.000 em um trade só. Você pode até conseguir, mas você vai ser pego na regra de consistência e seu saque vai ser negado. Entendeu? Então a regra de consistência é justamente para o cara não sangrar o caixa da mesa. Entendeu?
É uma regra de segurança da própria mesa proprietária. Então, você também tem que ficar ligado à regra de consistência, tá? Felipe, tem mesas que têm regra de consistência, tem mesas que não têm regra de consistência, ok? 90% delas têm regra de consistência, tá? Outra coisa que eu preparei para você, um checklist. Gente, a aula de hoje é uma aula racional, tá? É uma aula que vai abrir a tua mentalidade, que você precisa entender como funciona o jogo. A mesa proprietária, ela gosta do trader que saca pouco, mas saca de forma constante. Saca 500, saca 1.000, depois saca 500 de novo, depois saca 1.000 de novo. E por aí vai. Eu vou abrir uma conta para você. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma conta aqui para você da FTMO. É uma conta minha. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu tenho acesso a ela aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui para você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, olha quantos pagamentos, vou diminuir o zoom, eu fiz na FTMO devagarzinho, só que de forma consistente. 922, $1.000, 1.200, 759, 800, 929, 960, $32. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saques nessa conta da FTMO. Fatura paga, 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 paguei e ainda recebi o reembolso. Então, o que eu fiz? Eu poderia fazer $10.000 em um trade só? Poderia. Só que aí eu ia levantar para a mesa proprietária um alerta. Esse trade aqui é um trader muito consistente. Esse cara aqui, ou essa pessoa, vai tirar mais dinheiro do que colocar dinheiro na mesa. Então, ao invés de eu ser amigo da mesa, eu me torno inimigo dela, certo? Então, você tem que ser inteligente. Eu prefiro sacar pouco de forma consistente. E eu prefiro todo saque que eu fizer, pego 30% e compro outra conta. Pego 30%, compro outra conta. Pego 30%, compro outra conta. Daqui a pouco você tem 5 contas. Você tem uma na Summit, você tem uma na FTMO, você tem uma na Rantec, você tem uma em outra mesa proprietária, e daqui a pouco você está operando com capital próprio, e assim sucessivamente. Pegou a chave? Sim ou não? Vou abrir para dúvidas no final da aula, tá, Marcos? Guarda a dúvida aí. Pegou a chave do negócio? Você tem que ser inteligente, saber jogar o game. Esse é o jogo. A mesa proprietária, ela gosta do trader que perde. Não estou falando da Summit, estou falando de todas, 100%. Ok? 100%. Então você tem que ser inteligente. Você saca pouco e saca constante. Todos os meses, toda semana você saca um pouquinho. Vamos continuar aqui. Além disso, a gente criou um checklist. Eu vou disponibilizar isso aqui no final da aula para todos. Quando você entra no gráfico, você vem aqui, ó, por onde você analisa o mercado? TradingView. TradingView. Eu analiso por aqui. TradingView. Eu analiso por aqui, eu gosto do gráfico branco. Para mim fica melhor, para você pode ser o preto. Eu gosto do branco. Esse aqui é o gráfico do TradingView. Eu gosto de analisar por aqui.
Tem gente que gosta de analisar pelo MetaTrader, por outro lugar. Eu gosto daqui, porque aqui eu consigo olhar também pelo meu celular, né? Então, no gráfico, gente, aqui do TradingView, a gente utiliza alguns indicadores. São esses aqui do seu lado esquerdo, tá? Todos esses aqui do lado esquerdo, ok? Felipe, mas o meu TradingView, ele é gratuito. Eu não consigo utilizar todos igual você assim, com facilidade. Então, existe um TradingView gratuito, existe o pago. Eu uso o pago, prêmio. Pago 14, 15 dólares por mês, debitados no meu cartão de crédito, tá? Eu vou conseguir um cupom de desconto para que você pague com menos 80%, tá? Vou pedir o cupom de desconto para o TradingView e vou disponibilizar em breve lá no nosso grupo e dentro do aplicativo do GN50. Não ganho nada com isso, tá? Mas, como eu sou prêmio, eu consigo convidar outras pessoas, ok? E aí, você sendo prêmio, você consegue utilizar mais de 2 a 3 indicadores. E os que a gente utiliza, OP Fractal Coin. Em breve eu vou disponibilizar para todos vocês, tá? Só estou fazendo aqui um overview. OP Fractal Coin, o TTD, que vai aparecer aqui do lado, ele já me diz qual é a tendência, se está de venda ou se está de alta. O Asian Session Range, que é um indicador de sessão. Qual é a sessão que a gente opera? A nossa sessão é asiática. Então, a nossa sessão asiática é essa aqui em azul. É essa aqui em azul. Ok? E aí você consegue enxergar igual a mim. Se a nossa sessão é asiática e você está vendo que ela está aqui, o que você enxergou aqui? Você enxergou aqui uma acumulação. Ok? Então, a tua visão vai começar a ficar cada vez mais claro para você achar no gráfico uma acumulação, ok? E o que você espera que o preço faça numa acumulação? Você aguarda uma manipulação para você comprar no fundo e levar o preço até lá em cima, ok? Então, isso aqui é o que você está buscando no gráfico do ouro. Isso aqui é o que eu e você estamos buscando. Então, o indicador, ele não opera para você, ele aumenta a sua visão, o teu campo de visão. Tá? Então, você precisa, é a obrigação sua dominar os indicadores que a gente utiliza à noite. Um outro indicador que a gente utiliza, Fair Value Gap. Felipe, eu não consigo achar um FVG no gráfico, eu tenho dificuldade, é um pouco difícil para mim, eu não consigo achar com tanta facilidade como você, mas a gente tem um indicador que faz isso para você, que marca para você os FVGs, que são os nossos pontos de entrada da nossa estratégia, ok? Então, ele vai fazer o trabalho duro para facilitar a tua análise, tá bom? Outro que a gente utiliza é o Lux Algo. O Lux Algo, ele marca para a gente a quebra de estrutura. Deixa eu tirar os outros, para não confundir. Deixa eu tirar os outros para a gente confundir. Ele marca para a gente as quebras de estrutura, né? O choque, o BOIS, o FVG também, ele marca para a gente, ok? Ele marca aí para a gente. Ele marca os order blocks, ele marca o Fair Value Gap, e assim sucessivamente. Ele marca o PDL, a mínima do dia anterior, e o PDH é a máxima do dia anterior, ok? Então, esses são os 1, 2, 3, 4, 5 indicadores que eu utilizo há um ano para mais, só.
Ah, você utiliza volume, você utiliza RSI, você utiliza SMT. Não, só os 5. Qual o horário do seu trade view, Filipão? Eu uso o TC-5, Nova York. Horário de Nova York. Não utilizo o horário do Brasil, eu utilizo o horário americano, ok? A gente opera no mercado onde todo mundo aqui trabalha com dólar. Então, por que eu vou utilizar o horário do Brasil no mercado americano, no mercado asiático? Tá? Felipe, como é que eu faço para criar aqui do lado o símbolo, botar igual você faz aqui, cara, para eu achar mais rápido o ouro, o HK50, o Bitcoin? Como é que eu faço? Você vem aqui, ó, se eu não me engano, você vem aqui nos 3 pontinhos, adicionar a lista de observação, e aí você clica aqui, e aí ele vem para cá, aqui para o lado, tá? Essa é a barra aqui. E Felipe, como é que eu faço para colocar um alerta no preço? Quando o preço, você fala lá uma operação de swing trade, ou um sinal que você mandou lá dentro do aplicativo de ganhos noturnos, o sinal que você mandou lá no aplicativo de ganhos noturnos, e como é que eu faço para pegar esse sinal, Felipe, que você mandou lá dentro do aplicativo de ganhos noturnos para mim? Você vai achar o preço. Qual é a entrada? 3.500. Você vai lá no ativo que eu falei para você ir. Você vai lá no 3.500. Você vai lá no 3.500, tá aqui, ó, e você clica no mais aqui e coloca um alerta. Quando o preço bater aqui, você já sabe o que você tem que fazer. Ou é comprar ou é vender. Aqui tá o quê? Aqui tá para você comprar. Ok? Então você vai comprar. Qual é o stop loss da operação? Eu já coloquei para você. Qual é o tempo gráfico? 4 horas. Então você já sabe que essa operação vai demorar, tá? Vai demorar para acontecer. Qual é o alvo da operação? Primeiro alvo. Qual é o segundo alvo, Felipe? Segundo alvo. Qual é o terceiro alvo? O terceiro alvo está aí, tá? Qual é o racional dessa operação, Filipão? Você quer comprar por quê? Eu vou botar a minha visão. Rompimento. E vou te passar a análise, ok? Então, você vai poder pegar os meus sinais também a partir de agora, tá bom? Em breve eu vou começar a atualizar lá dentro do aplicativo e vou disponibilizar o link para você fazer o cadastro, o seu cadastro, tá? Vou chegar lá já. Bom, beleza. Entendido tudo isso, agora eu vou fazer o quê? Conectar minha conta no MetaTrader. Aonde que eu conecto a minha conta? Eu preciso entrar no site da Summit. Eu preciso entrar lá no site da Summit e no meu e-mail, pegar o meu e-mail, colocar aqui a minha senha e me conectar, ok? Me conectar e depois eu vou para onde eu vou? Para o meu MetaTrader. Eu vou para o meu MetaTrader 5. Vou abrir a minha conta. Vou conectar minha conta no servidor da Summit. Estão vendo minha conta aí? Vocês estão vendo. Vou conectar minha conta no servidor da Summit e vou esperar um sinal do Felipe Lamônica. Se ele me passar uma entrada de swing trade, eu vou querer pegar. Se ele não me passar, eu vou operar com ele à noite no mercado noturno, ok? Além disso, você tem que usar esse cara aqui chamado Position Size. Se você não usar ele, vai dar cacaca, porque ele é o que faz o teu gerenciamento de risco. Eu vou te passar o arquivo. Pronto. Pronto.
o arquivo pronto, ok? Que você conecta ele aqui, conecta na sua máquina, ok? Você vai colocar aqui 0,50% é o risco da tua operação. Você vai... Qual é o stop? O stop é nesse fundo aqui, gente. Se o stop está aqui nesse fundo, aonde está o alvo? Aí você vem aqui, ó, clica uma vez, apareceu aqui, né? O verdinho é o teu alvo. Agora você clica de novo. Você está vendo que o alvo está de forma automática aqui para você? Conforme o preço cai, o alvo também vem junto. A operação já está automática para você 2-1. Você não precisa digitar nem o stop e nem o alvo da operação. Você não precisa escrever. Está automático para você. Então, você vai perder $500 se você tomar o stop e o seu lucro vai ser 1.000. Qual é o tamanho do meu lote, Felipe? Receba essa pergunta todo santo dia. Qual o tamanho do lote? Seu lote é aqui, ó, 0,20. Você não precisa fazer matemática de lote. Você não precisa ficar perdido. Qual lote eu utilizo? Não, a ferramenta já entrega para você. Tá bom? Ela é gratuita. Eu vou disponibilizar ela para você baixar e a aula de como instalar. Beleza? Então, sem essa ferramenta, não operamos. Agora a gente vai para onde? Para o checklist. Felipe, você já me entregou o primeiro passo. Tudo que eu tenho que fazer agora, eu preciso, antes de entrar numa operação, você concorda que todo jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, nadador profissional, ele precisa aquecer o pneu, aquecer o corpo e treinar. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer um checklist. Será que a minha operação, a minha análise, está tudo de acordo com o que eu quero fazer? Se o preço está numa tendência de alta ou de baixa. Se o preço está numa tendência de alta ou de baixa. Eu, João, eu, Maria, que estou do outro lado do computador, vou preferir comprar ou vou preferir vender? Qual é a tendência? Qual é a tendência do gráfico maior? 4 horas e 1 hora. H4 e H1. Há sinais de acúmulo de manipulação? Há sinais de manipulação, de acumulação? Há sinais de acumulação? Há sinais de acumulação? Acabei de mostrar para vocês. Há sinais de acumulação? O mercado respeitou as zonas de interesse? Identifiquei uma armadilha clara com quebra de estrutura? Identifiquei uma armadilha clara. Teve quebra de estrutura? Sim ou não? Sim. Teve quebra de estrutura. Eu vou comprar ou vou vender? Nesse ponto, eu vou vender. Fair Value Gap. O preço parou aonde, gente? A venda estava onde? Aqui em cima. O stop no topo. A operação pagou quanto? 2 vezes o risco. 2-1. Então, você conseguiu entender que você precisa de um checklist antes de você saindo, entrar na live e perguntar para mim se é compra ou se é venda? Você precisa fazer o teu próprio checklist. Gente, estou falando isso porque toda live que eu faço, sempre tem alguém que pergunta, é compra ou é venda? É compra ou venda? Já entrou? Já saiu? Gente, que mundo você vive?
eu tô vendo uma coisa, você tá vendo outra. Mas será que o que eu tô vendo vai dar certo ou vai dar errado? Eu não sei. Eu tô o quê? Analisando. Do outro lado da tela, o aluno ele tem a obrigação de fazer a mesma coisa que eu fiz. Não é porque eu estou fazendo que ele não vai fazer. Ele vai ver eu fazendo, ele vai aprender comigo fazendo. Só que a obrigação dele também é fazer. E tem gente que não quer fazer, só quer o bolo pronto. Você tem que botar a mão na massa e fazer o bolo. Eu estou aqui para isso. Você entrou no Infinity para aprender a fazer a massa do bolo junto comigo. Não é para eu fazer para você. Eu sei que no início eu vou te ajudar a fazer e muitas vezes eu vou fazer. Só que do outro lado, você também tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, como é que você vai aprender? Aí vai chegar a 30 dias e vai chegar para mim e falar, não tive resultado. Aí eu vou te perguntar, quantas análises você fez? Me mostra aí. Do dia 1 até o dia 30, todas as suas análises. Você tem um diário de trade? Não tenho diário de trade. Não fiz, tomei stop. Seguiu o gerenciamento? Me dá aí o relatório da sua conta. Não seguiu o gerenciamento. Perdeu $1.000 numa conta, depois perdeu 2, depois perdeu 3.000, a conta quebrou. Então, isso, gente, acontece todo santo dia. Tá? O aluno, ele mente para ele mesmo. Já estou te dando a chave. Se você mentir para você mesmo, se você, no caso, mentir para mim, você está mentindo para você mesmo, ok? Porque você vai estar omitindo, você não vai estar aprendendo, você vai estar só querendo pegar a estrutura pronta. Então você tem que treinar isso. Felipe, como que eu treino isso? Como que eu faço como você? Você vem aqui, ó, TradingView. Você vem aqui, ó, Euro USD. O que você vem aqui? Euro USD. Gente, estou aqui com o meu TradingView pago. Vou ver aqui o meu Euro USD. O que eu estou identificando aqui? No 15 minutos, eu achei aqui uma acumulação. Eu vi que o gráfico ele acumulou nesse ponto. E aí ele jogou e veio aqui embaixo. Capturou o quê? Capturou esse fundo. Esse fundo aqui, ó. Será que no 1 minuto aqui tinha dado alguma compra? Não sei. Vamos lá ver? Vou descer para os 5 minutos. Ó, achei uma acumulação. Agora eu vou descer para os 2 minutos. Gente, ainda está confuso para mim. O Felipe, ele faz de uma outra forma. Vou descer para 1 minuto. Agora eu entendi o negócio. Ó, Felipe falou que o preço, depois de uma acumulação, faz uma manipulação de topo ou de fundo. Gente, o que o preço fez aqui? Caiu, retestou, voltou e depois foi. O que eu acabei de ensinar para vocês? O preço fez o que aqui, gente? Quebrou a estrutura, fez o que? Um choque. Depois do choque, deixou um FVG? Deixou desse ponto até esse ponto. Aonde está a compra? A compra estava aqui. Aonde, gente? Abaixo do 50%. O stop no fundo e o alvo. Pagou aí, ó. 2 vezes o risco retorno. E o alvo 2 para 1. Pagou ou não pagou? Tradezinho rápido. 8 horas da manhã. Gente, calma e elegância. Tá com pressa por quê, gente? Eu fiz a mesma estratégia, não foi nem no HK50 nem no ouro, foi no Euro USD. Ela se replica em todos os ativos. Todos. Seja no 1 minuto, seja no 5, no 15, numa hora, no 4 horas, no gráfico diário, no Bitcoin, no Ethereum, em todos. Você só precisa esperar o padrão acontecer. E seguir a tendência. A tendência aqui era de compra. Entendeu? Vamos lá que a nossa aula está quase finalizando.
Horário da sessão. Estou operando em qual sessão? Asiática, de Londres ou Nova York? A gente opera em qual sessão, gente? Digita para mim no chat. Qual é a nossa sessão? Para mim no chat, qual é a nossa sessão? Você sabe qual a sessão que a gente trabalha? Isso aqui é um trabalho, tá, gente? A gente trabalha na sessão da noite, sessão asiática. A volatilidade está compatível HK50? Está parado ou ele está se movimentando? Vale a pena operar? Não vale a pena? Felipe, o gráfico está parado, é melhor não fazer nada. Está muito parado. Então você não vai operar, você não vai ficar procurando trade. Felipe, o gráfico está movimentando bem, está valendo a pena. Então você vai começar a analisar o mercado. Estrutura da Arquimone. Identifiquei com clareza o PO3? Eu identifiquei com clareza o PO3? Gente, vocês viram que eu peguei um gráfico aí, eu nem tinha visto nada, né? Identifiquei com clareza a acumulação, manipulou, distribuiu. Identifiquei com clareza o PO3? Sim. A zona de liquidez para ser testada, nesse caso, aqui embaixo tinha liquidez, o preço fez o quê? Capturou dinheiro. Aqui nesse fundo. Existe uma intenção institucional visível, armadilha ou impulso? Nesse caso, existe aqui algum impulso? Existe aqui algum impulso? Gente, não existe aqui, não tá óbvio o impulso aqui, olha o tamanho dessa vela de alta. Você vai sair clicando, comprando de doidão? Não. Você tem que esperar o preço voltar no FVG. É o nosso ponto de entrada, o Fair Value Gap, abaixo dos 50%. Ok? E aí você vai executar sem medo. 0,5% de risco para buscar 1%. Então, Felipe, quantos por cento você busca de lucro por operação? 1%. Se eu entrei com 0,5%, eu busco 1%. Se eu entrei com 0,25%, eu busco 0,50%. É o dobro. Preço quebrou a estrutura, você viu lá que quebrou, aqui quebrou a estrutura, tá? A entrada está abaixo ou acima? Está abaixo. A armadilha era esse fundo aqui, ó. Essa era a armadilha, ó. O preço capturou esse fundo, ó. Estopou a galera aqui, ó. A armadilha aqui, ó. O stop técnico está fora do ruído? O stop técnico está fora do ruído, ó. Está aqui embaixo, abaixo da liquidez. O alvo respeita 2:1? Respeita. A operação cabe no risco? Está dentro do gerenciamento. Confirmação comportamental. Sua mente está calma e focada? Você está tranquilo ou você está ansioso? Você visualizou o trade antes de executar? Sim. Estou seguindo o plano de risco sem forçar entradas? Sim. Tenho convicção no padrão ou é impulso? Você está agindo por impulso porque você acha que vai explodir, vai dar compra? Ou você está calmo e esperando o preço chegar no ponto de entrada para você entrar na operação? Ou você vai entrar porque todo mundo falou que comprou? Ah, Felipe comprou, todo mundo comprou, eu vou comprar também, só que eu cheguei atrasado na aula. Eu vou entrar? Não, você vai esperar o preço voltar. E se você perder o horário da aula, você não vai entrar, ok? Você vai ficar olhando. Checklist final antes de executar. Sinal, setup está validado? Horário correto e o contexto está favorável? A minha gestão está sendo certa? Se eu tomar um stop, se eu perder, eu vou me sentir, ficar frustrado? Eu vou ficar mal? Eu vou entrar muito alavancado? O que acontece? As pessoas, elas querem ganhar muito, mas elas não aceitam perder muito. Se você quer ganhar 1.000, você tem que aceitar perder 500. Se você quer ganhar 2.000, você tem que aceitar perder 1.000, se você tomar o stop. Mas será que você está disposto a perder também? Será que se você perder, você vai ficar mal de cabeça?
Ou você vai ficar, cara, perdi, tô no stop, mas está dentro do meu gerenciamento, tá tudo certo. Amanhã é um novo dia, amanhã eu opero de novo. Então, quando você entra muito alavancado numa operação, se você perde muito, você fica frustrado, você fica agoniado. Toda hora você quer olhar a tela do computador, toda hora você quer olhar o celular. Por quê? Você já sabe que fez merda, entendeu? Você já sabe que você entrou alto demais. Isso acontece com você? Certeza que sim. Comigo acontecia direto. Por que não vai acontecer com você? Eu já sei o gatilho: ganância, ansiedade e falta de gestão. São os 3 pontos. Tá? Gente, ficou clara aí a aula para vocês? Tentei entregar o máximo possível em 50 minutos de aula também, para não ficar nada maçante, tá? Para não ficar nada maçante, para ser direto ao ponto, objetivo, tá? Por que eu falo objetivo? Gente, eu sou o professor de vocês. Eu tô aqui para ensinar vocês, certo? Então, eu vou chamar atenção, eu vou puxar a orelha, eu vou falar às vezes o que você não quer ouvir, eu não vou amaciar o teu ego, entendeu? Eu vou fazer o quê? Que você se torne um profissional ou uma profissional, certo? Por quê? Assim como eu aprendi, eu vou passar o que eu aprendi para você. Então, no momento que você achar que está certo, pode ter certeza que você vai estar em algum momento errado. Então, você tem que ouvir eu do outro lado. Poxa, mas Felipe falou isso e eu acho que é isso, e eu não gostei às vezes do que ele falou, eu não curti muito. Você é livre para você achar o que é certo, achar o que é errado, me dar sugestão, falar também no privado junto comigo, às vezes que você não quer falar em público, né? Mas o professor, ele é isso. O mentor, ele é para isso, ele dá o quê? O direcionamento. Você concorda que numa academia, o professor lá, o personal, existe o professor da academia, que ele dá aula para todo mundo, e existe um personal. Quando você está num personal, você quer que o personal faça o que para você? Que ele te leve ao próximo nível, né? Que você te leve, que você tenha esse personal, aquele horário com ele, para que ele leve você para o próximo nível. E eu sou essa pessoa. Eu estou aqui para te levar para o próximo nível, certo? Então, a gente tem que fazer também a nossa parte. O personal, ele monta o treino e evolui o aluno, e o aluno faz a parte dele de o quê? Se sacrificar no treino. Ok? Se sacrificar no treino, por quê? Porque ele sabe que se ele pagar o preço, ele vai conseguir ter resultado. Se ele não pagar o preço, ele não vai ter resultado. Ok? Na verdade, os dois não vão ter resultado, nem um professor e nem um aluno. Certo? Então, gente, Infinity é isso. Aqui é a faixa preta do negócio. É para a gente ir para o próximo nível junto. Eu vou fazer de um lado, entregar o máximo que eu puder, e do outro, eu conto com o seu. Tá bom, gente? Vou encerrar nossa live, porque eu vou abrir a sala do ouro agora, 9 horas da noite. Vou passar o convite para vocês entrarem no aplicativo de ganhos noturnos. Tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o convite para vocês poderem se conectar. Deixa eu ver aqui, aplicativo ganhos noturnos. Gente, o aplicativo Ganhos Noturnos, o link está aí no chat. Vê se vocês conseguem fazer o cadastro, tá? A versão do aplicativo é uma versão beta, então eu ainda estou alterando muitas coisas, tá? Então, vou botar aos poucos aqui os alunos, não... Na verdade, esse aplicativo, por enquanto, é só nosso, tá bom? É só nosso aplicativo, tá? Vou passar para poucos alunos, só quem é do Infinity, na verdade, que vai ter o aplicativo, tá? Então, se tiver algum bug, alguma coisa que não funcionou, você tira print e me manda no privado. Tira print, me manda no privado. Ó, isso aqui não funcionou. Isso aqui travou. Não estou conseguindo fazer isso aqui. O cadastro não funcionou. Me manda no privado.
que eu vou tentar ajustar aqui, tá bom? Então, também peço essa compreensão aí de vocês, porque o aplicativo ele tem tudo. Então, enquanto você estiver nele, tá? Você vai estar aqui aprendendo tudo, né, que você precisa e para você viajar aqui e conhecendo o nosso aplicativo. Tá bom? Gente, vou finalizar nossa live e vou disponibilizar a gravação aí depois para todos vocês. Forte abraço, até daqui a pouco. Tamo junto.